Bom, continuamos aqui a nossa série de entrevistas com os candidatos majoritários, são muitos, né? Juntando aí governo e Senado, nós temos 28 candidatos, né? 10 ao Senado e 10 ao governo do Estado e 18 ao Senado Federal. Vamos conversar hoje com a candidata ao Senado pelo PRP, Flávia Barbosa, que já está aqui com a gente. Bom dia, candidata. Bom dia. A única candidata mulher ao Senado, né, Livaldo? Acho que sim, é. É, sim. Não é? Ela mesmo confirma verdade. a informação. Muito Bom, ela é administradora de empresa e pela primeira vez se coloca à disposição da política para essa disputa e já com um desafio grande, que é uma vaga majoritária. Por que essa escolha pelo Senado e por que a senhora gostaria de ser senadora do Piauí? Bom dia, Nádia. Bom dia, Livaldo. Bom dia a todos que estão nos assistindo em casa. Primeiro porque eu acredito que hoje no nosso estado o que falta muito é uma gestão limpa e voltada para os interesses das pessoas. E por ser administradora de empresas, é o que a gente estuda, né? Gestão, o que a gente trabalha, o que a gente aplica. E eu olho o cenário e não consigo entender, diante de tanta tecnologia, diante de tanto avanço, de tanta ciência que tem, por que tão poucos resultados, tão baixos resultados oferecidos à população? Então, isso foi um dos motivos que me fez chegar na política, porque eu acredito que todos nós somos responsáveis, né? Tanto os candidatos como nós enquanto eleitores. Esse processo, ele precisa ser feito pelos dois lados. E o que eu sinto é que a sensação que se tem, eu olhando enquanto eleitora, é de que não se tem opção que não seja participar de um sistema ruim, corrupto, e isso não é verdade. Tem gente boa na política trabalhando, tem gente que quer trabalhar realmente sério, e esse foi um dos meus motivos, encontrar essas pessoas que realmente querem trabalhar, que realmente trabalham sério pela política. O que a senhora defende como prioridade para a atuação no Senado, favorecendo o Piauí? Prioridade, ao meu ver, é a educação, né? Sem educação não tem como ter mudanças. Não tem como fazer diferença se as pessoas desconhecem os seus próprios direitos, se as pessoas desconhecem os seus deveres. Então, não existe outra forma de mudar que não seja pela educação. Então, mas uma educação que realmente prepare o cidadão, que realmente capacite ele para enfrentar os desafios. Porque o que a gente vê hoje? O aluno sai do ensino fundamental sem saber ler, interpretar e escrever, sai de uma faculdade sem saber se vender. No ensino médio não é capacitado para entrar no mercado de trabalho. Então, ao mesmo tempo que se fala em grandes avanços na educação, eu vejo que existe, na verdade, um retrocesso na educação. Eu não estou vendo essa educação como uma verdadeira capacitação das pessoas. Bom, lá no Senado, a senhora terá a oportunidade de discutir temas importantes, inclusive esse da educação e outros temas que são tão importantes e polêmicos também para o nosso país. Dentro desse leque de opções, a gente coloca aí as principais reformas que os senadores, os congressistas, de uma forma geral, deputados e senadores, têm discutido e têm tentado implementar no país. A senhora considera dessas reformas qual seria a mais urgente e a senhora é contra ou a favor? Eu acredito que essas reformas que têm sido propostas, elas não são reformas. Elas têm sido remendos, né? Têm sido feitos remendos. Umas reformas que não beneficiam a população em nada ou quase nada. E como se falar em reforma, por exemplo, falando de reforma previdenciária, e se falar de reforma previdenciária e não discutir isso aí com a população. E outra coisa, não deixar claro. E uma outra coisa também que me deixa intrigada, essa reforma, ela atinge aos políticos também? Às pessoas que são portadoras de mandato? Por onde é que começa isso? Porque eu vejo muitos direitos da população sendo tirados. Mas e de quem está fazendo isso? Eles também estão sendo pontuados nessas reformas? Reforma trabalhista, se vê tirando direitos de trabalhadores da classe baixa, né? Da classe trabalhadora, da classe que produz. A senhora considera que a reforma trabalhista tirou o direito dos trabalhadores? Tirou alguns direitos, sim. Eu vejo que com relação à causa da insalubridade para as mulheres grávidas, foi uma coisa que mexeu bastante. Hoje a pessoa pode fazer acordos, mas em que condições esses acordos são feitos? Às vezes a pessoa que está, o lado mais fraco, no caso do trabalhador, por precisar de um emprego naquele momento, de um sustento, ele pode concordar com coisas que talvez lá na frente não sejam positivas para ele.
mas a lei dá essa permissão, essa reforma dá essa permissão. Então, isso precisa ser revisto. E eu acredito que precisa ser revisto de cima para baixo. Porque no momento de arroxo, no momento de recessão, no momento onde se fala em congelamento de educação, de educação, investimento em saúde, e ninguém vê falando em melhoria, em redução de custos com políticos, por exemplo. Redução de custos com campanhas, por exemplo. Ninguém fala sobre isso. A senhora é filiada a um partido emergente, o PRP, e integra uma única chapa dos 18 candidatos, que só de uma chapa tem 3 postulantes ao Senado Federal, a chapa encabeçada pelo candidato Eumano Ferrer. Isso é um complicador ou facilita? Qual a influência que essa situação tem na sua campanha? Eu não vejo como complicador. É desafiador por conta de tempo de TV, que reduz um pouco, mas, inclusive, ontem eu já gravei o programa, mas, independente disso, nós estamos alinhados com o objetivo de eleger o governador Eumano Ferrer. Porque nós acreditamos que ele, nesse momento, é o melhor para o Piauí. É o que está mais capacitado. Né? E esses objetivos nos mantêm unidos. Né? Então, não vejo como complicador, não. Por quê? Até mesmo porque é mais uma opção. Eu vejo como uma opção a mais para a população, para o eleitor. Né? É uma opção do eleitor olhar mais amplamente e não se sentir preso, só tem A, só tem B, não, tem 18 pessoas, tem gente nova chegando. E como alcançar melhores índices nas pesquisas diante de outros candidatos que têm muita experiência na política, têm estrutura para colocar a campanha nas ruas e têm bons índices nas pesquisas divulgadas até agora? Nádia, eu acredito que, por exemplo, no final de semana a gente estava em picos. A população está querendo o novo. Tanto é que o meu nome lá em Picos já apareceu em 6º lugar. De 18 candidatos na pesquisa que foi feita, oferecendo o nome, eu apareci em 6º. É porque eu sou uma pessoa conhecida, tenho experiência na política, tenho uma história de vida construída na política? Não, mas mais pela necessidade do novo. De chegar a novas pessoas, de dar oportunidade a novas falas, a novos rostos e novas propostas também. Então, eu vejo que meu crescimento, ele está sendo... Eu estou bem feliz com isso, porque é a minha primeira experiência com a política e eu estou achando bastante positiva. Porque eu cheguei num momento onde as pessoas querem mudança. Então, por isso que, nesse momento, eu estou me sentindo em casa. Eu estou me sentindo em casa, tranquilo. Eu falo do que eu acredito, eu falo que é preciso novo, porque é o que realmente eu sinto que a gente precisa fazer, é ter novas propostas. E nesse momento, o que está faltando na política, o componente chave, experiência e capacidade técnica, sim, mas precisa muito de caráter. Caráter é o que falta muito. É de pessoas que olhem para a população, para o que vai trabalhar para a população e não para si. Tá certo, nós gostaríamos de agradecer aqui a administradora Flávia Barbosa, que é candidata do PRP ao Senado Federal. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês dois, obrigada à população por estar assistindo e por esse tempo que é tão importante para a gente. Né? Tá certo. Muito obrigada a todos. Bom dia.